Gêmeos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gêmona. E aí, Gêmona minha, como você tá? Estou super bem e aqui muito feliz de trazer uma pessoa indicada por um Seguigêmeos. Tá vendo, amiga, como isso funciona? Tá vendo, Seguigêmeos, como funciona vocês indicarem pra nós, deixarem comentários aqui no YouTube, enfim, no Instagram, no LinkedIn, de profissionais que te inspiram? Exato. Quem você gostaria de ver aqui? Comenta lá no nosso Instagram, pode comentar, fazer um comentário lá no YouTube. Quem é que a pessoa que te inspira? Coloca lá e quem sabe essa pessoa pode estar aqui num episódio do Gêmona. Afinal, nós somos um podcast que fala aqui sobre carreira, né? Nosso tema principal é carreira. A gente sempre traz aqui um convidado inspirador, que são verdadeiras mentorias no final das contas, né, Gêmona? Todo episódio Exatamente. é uma mentoria. É muito aprendizado, é muita troca. E, na verdade, a gente tá querendo trazer pra você aquilo que faltou pra gente lá atrás. É isso. A gente não tinha muitas referências, a gente não teve tantas possibilidades. E aí, numa conversa de telefone com a Gemona minha, putz, o mundo precisava ouvir o que a gente tá conversando. Então, por isso surgiu o podcast. E Gemona, por quê? Gêmona é uma coisa muito fácil, né? Olha aqui, somos idênticas, Por gente. que Gemona? É o que todo mundo pergunta. É isso, nós G de gêmeas? nos chamamos de Gêmonas, primeiro porque a Bruna é a primeira pessoa que eu conheci no mundo corporativo com as mesmas características que eu. Uma mulher preta, do cabelo cacheado, linda, Maravilhosa. poderosa, né? Então a Bruna foi a primeira pessoa que eu conheci. Eu olhei e falei, nossa, mas parece comigo. Então ficou o G de gêmeas. E Mona, de monas, manas, irmãs. Parceiras. E agora, sócias, Gêmona gente. minha. É isso. E olha só, quem diria, o nosso podcast agora está na 3ª temporada e nós agora temos apoiadores, não é isso? Temos sim, estamos aqui com Creative Stars. Daqui a pouco vai aparecer na tela e vocês vão conseguir visualizar. Eles são os nossos apoiadores, então eles ajudam a gente com a parte do marketing, rede social. Estratégia, desenvolver aqui para que a gente possa melhorar cada vez mais essa programação e desenvolver nós mesmas também como profissional, né? Então eles Exato. ajudam, nos apoiam assim. E tá aqui nos apoiando. E você, se você também quiser nos apoiar, a Bruna deixa o link aqui para você nos apoiar. Pode apoiar patrocinando, fazendo publicidade aqui também, trazendo convidado e se inscrevendo no canal. Exato. Então se inscreve, segue, já dá um like, curte esse vídeo. E caso você seja uma empresa, você pode estar aqui como patrocinador. Olha, que incrível. Mas se você não é uma empresa, uma pessoa física, mas também quer dar o apoio pra gente, eu vou deixar ali o link de Apoie-se, né? Então pode entrar lá, pode colaborar para que a gente consiga gravar mais vídeos e trazer mais profissionais para que a gente consiga trazer mais equidade. Sim. É isso. E a Bruna, gente, ela é planejadora financeira, ela sabe do que ela fala, né? Eu não quero tratar dessas coisas chatas. Coisa chata eu deixo com ela. Agora, quem é legal, vem comigo. Gente, planejamento financeiro é muito bom. Tem que se programar. É super importante. Então, assim, eu acho que cada vez mais a gente tá caminhando por um lugar ali de conhecimento sobre dinheiro. E aqui a gente tá falando de carreira, mas todo mundo tá trabalhando para fazer dinheiro. Isso, Então, o uma coisa tem link com o a podcast outra. ele só existe, né, Gemona minha, porque houve todo um planejamento financeiro por trás que rola até hoje. Exato. Eu falei em tom de brincadeira, mas é muito importante o seu trabalho e se não fosse ele, gente, posso dizer, o Gêmona o Gêmona não estaria funcionando. A Bruna faz um trabalho assim incrível e é por isso que tudo isso acontece, porque existe todo um planejamento financeiro. Mas não por trás. podemos esquecer, tá? Porque ela falou de mim, agora eu vou falar dela, que é uma comunicadora nata. Então, se você de repente está precisando de alguém para se comunicar ali na empresa, fazer uma palestra e cuidar da estratégia de marketing, rede social, ó, é com ela que você fala também. E é isso. E agora, né, Gemona minha, vamos falar do nosso convidado. Estamos se achando Por aqui favor, hoje. estamos aqui. Hoje é dia de marketing pessoal. A gente está aqui com o William Chagas. Ele é professor de educação física. E ele tem... Na verdade, eu nem vou falar tudo que ele fala. Eu acho que é importante ele se apresentar. Então, fala um trechinho aí do que você faz para a gente conhecer você. Tudo bem? Tudo! Tá bom. Eu vou querer uma consultoria financeira. Prazer, muito obrigado, tá, pelo convite de vocês. Muito obrigado mesmo. Sou William Chagas, professor de educação física, psicomotricista. Trabalho com pessoas com autismo ou com deficiência intelectual.
e saúde mental na rede pública de Uau. saúde aqui de São Paulo. Que legal, muito obrigada por sua presença, seja muito bem-vindo. Espero que você goste de estar aqui, que volte outras vezes. É um prazer receber uma pessoa, né, hegemona minha, com tantos gabaritos e que representa muito, porque a gente sabe o quanto é difícil alguém, um homem preto, chegar no no nível, no seu cargo, né? Então, muito obrigada mesmo de verdade por sua presença. Vai ser um prazer ouvir e entender um pouquinho da sua história. Você começa falando que você primeiro é professor. É a Isso. profissão que você mais gosta, é isso? Isso, eu amo ser professor. Sabe, assim, é aquele título que você gosta, as pessoas, eu sou doutor, eu gosto de ser professor. Eu amo Que ser legal. professor. Eu acho que eu nasci para ser professor, porque eu acho que é isso, naquela questão de compartilhar, de ser uma pessoa próxima, ser uma espécie de um exemplo para as pessoas. É isso que eu via em ser o professor, né? Então, meu sonho, assim, era querer ensinar, querer passar conhecimento, compartilhar conhecimento. Então, esse título de professor é o que eu gosto muito de ser. E isso é desde pequeno? Desde sempre você já quis Então, ser professor? Já não, assim, brincava de não era, lousa? não, assim, eu brincava muito, né? Porque na minha família nós somos de poucos homens, a maioria são mulheres, né? Uau. Então, na minha infância era eu e o meu primo Alex, que eram os meninos e o restante era só meninas. Então a gente brincava muito disso, né? A gente brincava muito de escolinha, brincava muito de mercado, brincava. Então, mas eu era muito do um inventor, assim, de fazer coisas. E quando eu fui para faculdade, né, que depois eu vou descrever tudo, eu tinha uma questão, minha mãe falava, eu queria que você fizesse administração, mas eu não queria fazer administração, eu queria fazer educação física, porque sou apaixonado por esporte. E eu era sempre aquele garoto que ficava inventando brincadeiras, né? Então eu inventava jogos, inventava desafios, inventava e depois ia passando, compartilhando todas essas questões junto com as outras pessoas. E gostava, sim, de compartilhar, de estar junto, de ser o centro das atenções. Então eu Hum. gostava muito. E para mim, o fato de ser professor, estar ensinando uma galera daquilo que você entende, aquilo que você aprendeu, que você se dedicou, eu achava lindo. E aí eu queria ser professor. Uau! E olha, eu também, quando era criança, eu também gostava bastante, de brincar com os meus primos. Eu era diferente de você. Eu tinha um monte de primos que ficava comigo e a gente, pra não ficar brincando, né, só de uma coisa específica, a gente também brincava muito de escolinha, a gente brincava de casinha, de montar a casa, enfim, essas coisas. Então, eu me identifiquei já bastante com você. E é legal você falar assim que desde pequeno você tem essa vontade, né? Porque às vezes a gente acaba saindo da nossa rota, né? Sim. Você, como criança, você gosta de uma coisa, mas a vida, enfim, acaba falando que você tem que ir para outros lugares, assim como você falou que a sua mãe te orientou a fazer administração e você, não, deixa eu conversar com a minha criança aqui interna, ver o que eu gosto, e aí você seguiu para a área de educação física ou você foi para Sim. administração, fez Não, então, administração? assim, eu desde pequeno, sempre estudando em escola pública, é, até a quinta série, eu estudava durante o dia, e aí chega, né, eu tinha repetido 2 anos, repeti a segunda e a quinta série, e, e aí chega a hora que você precisa trabalhar. Minha mãe separada do meu pai, então eu era o mais velho, e tinha que trabalhar, comecei a estudar à noite e comecei a trabalhar primeiro com marcenaria, porque eu tinha feito um curso no Senai, e aí no Senai fiz um curso de marcenaria e tinha que arrumar dinheiro, começar a arrumar trabalho. E aí você vai entrando nesse processo. Fiz um curso técnico de contabilidade, porque aquilo minha mãe fica falando, poxa, vamos trabalhar em escritório, vamos trabalhar em alguma coisa, assim. Mas não pensava em educação física, porque minha mãe achava que você vai fazer educação física para ficar jogando bola o dia inteiro, para ficar, que era um outro tipo de Sim. entender Tem um a educação. estereótipo, Isso, era uma outra né? forma de entender o profissional de educação física. E então eu fui fazendo curso de contabilidade, fui fazendo cursos na área administrativa. E quando foi na hora de prestar o vestibular, na época eu sou de Guarulhos, eu prestei e coloquei duas opções: administração e educação física.
Quando eu passo no vestibular, aí o coração bateu mais forte. Aí eu falei, não, vou pra educação física. Ah, você podia escolher podia depois. É, porque você Eu fiquei tinha uma pensando, nota. acho que ele ficou lá, por favor, educação física, Não, educação... você tinha nota Ah, e a sua nota podia podia escolher atender atender as dos duas. dois cursos. Isso. Aí atendeu educação física, eu fui pro coração pra fazer educação física. Aí fiz educação física, mas na época eu queria trabalhar com atletismo. Nossa, Uhum. super específico. Eu era muito específico. Assim, eu queria trabalhar com atletismo porque eu gostava do alto Performance. rendimento, Alta gostava de alta performance. performance, e achava que ser metódico ia dar certo e eu ia conseguir ser o ultra treinador. E aí o destino Ah, então você já mexeu queria ser comigo. treinador. Queria ser treinador. Ah, Minha cabeça era, eu quero aham. trabalhar com esporte para ser treinador. Tinha alguma referência ali na época de atletismo, assim? Ou... Não, era muito por assistir Jogos Olímpicos, Tá. por ver todo esse processo do esporte, assim, eu sempre gostei dos eventos esportivos, então Legal. eu queria estar no meio Do evento, tá. né? Então era essa A a ideia. referência, A referência legal. era essa. Até que eu entrei na faculdade, aí quando foi em fevereiro, janeiro, assim, final de janeiro ia começar a faculdade, eu trabalhava numa loja, e aí eu falei pro meu chefe, vou precisar sair 1 hora mais cedo, porque eu vou começar a faculdade. E já fazia 8, 9 anos que eu trabalhava naquela loja. E falei, eu vou começar a faculdade. E meu chefe falou assim, não precisa vir a partir de segunda-feira. Eu falei, Nossa. mas como assim não precisa vir a partir de segunda-feira? Tudo bem, eu não saio dentro do meu horário de trabalho mesmo. Ele falou, não, a loja está fechando. E eu tinha acabado de fazer matrícula, estava para começar a faculdade, e você vem com aquela surpresa. Um Assim, banho de água um fria. banho de água fria. Mas, assim, eu tinha que fazer e não tinha mais o que fazer porque já estava matriculado e tinha que pagar. Né? Era uma faculdade privada, então você tinha que pagar. E aí comecei a correr atrás de emprego, até que uma tia minha, que trabalhava nas casas André Luiz, não sei se vocês conhecem, Conheço. então, me falou, William, eu vou levar o seu currículo para lá, para as casas André Luiz. E aí eu comecei a trabalhar nas casas André Luiz. Eu lembro que na época, faziam 6 meses que eu tinha esse período todo, né? Passou um período de 6 meses, eu tinha que fazer uma prova para trabalhar lá nas casas André Luiz. Foi muito engraçado porque eu tava trabalhando numa outra loja. E aí minha tia, William, vai fazer um processo seletivo para trabalhar nas casas André Luiz. E era uma prova de anatomia, que era para eu trabalhar na fisioterapia. Não era nem na educação física. Cheguei, tava tudo fresco na cabeça, fiz a prova de anatomia. Pum, 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 pum. Olha, fiz a prova de anatomia, fui no meu serviço e pedi demissão. Como assim? Simplesmente assim, sabe? Fui lá e falei assim, acabei de fazer um processo seletivo, tô vindo pedir demissão. Você vai pedir demissão? Vou pedir demissão. Tá, beleza, posso pedir demissão, fui pra casa. Quando chega à noite, nada acontece. Por exemplo, mas pera um pouquinho, a moça falou que ia dar resposta hoje à tarde. E nada. E o que eu ia fazer da minha vida agora? Eu pedi as contas do trabalho, eu vou ficar sem trabalho, eu não consigo pagar a faculdade. No outro dia, cedinho, tava eu na porta do meu chefe. Então, sabe aquela conversa de ontem à tarde? Não é bem assim. Faz conta que é. você não ouviu. E aí ele falou assim, então, William, mas não tem mais jeito. E aí volta eu totalmente desiludido, e tal, não sei o quê. E aí a minha tia chega pra mim, William, menino do céu, não deu pra eu ir na sua casa ontem à noite, que não tinha telefone nem nada. Não deu pra ir na sua casa ontem à noite. Menino, hoje à tarde você tem que estar na casa André Luiz, porque você passou no processo. Ai, E eu, Deus, graças a Deus. obrigada. Aí eu entrei nas casas André Luiz no dia 12 de junho de 2000, dia dos namorados. Me apaixonei e fiquei 13 anos lá. E ali foi a minha... Uau. Ali eu me descobri como um profissional de educação física para trabalhar com pessoas com deficiência, que a gente vai colocando como profissional de educação física adaptada. Perfeito. Talvez quem não conhece as casas André Luiz, acho que é importante, de repente, você falar um pouquinho ali Sim, o que sim. que é. As casas André Luiz é uma instituição de longa permanência que atende pessoas com deficiência intelectual no âmbito institucional, né? Então, as pessoas, a gente chama as crianças, que é o costume de quem trabalhou nas Sim. casas André Luiz, que são adultos, desde criança, adultos, idosos que moram lá. E eles moram nessa instituição, né? E a instituição, ela tem tanto um trabalho institucional de internação, como também um trabalho ambulatorial, que as crianças vão até o ambulatório das casas André Luiz, realizam os seus atendimentos e depois voltam para a pra família. casa. E outros que ficam institucionalizados por questões judiciais, por questões da família, terminam ficando lá e recebem toda
e da melhor, assim, da Legal. melhor tipo de trabalho existente para essa população. Isso eu falo de Sim. carteira, mesmo não estando lá há muito tempo. Eu tenho uma prima que mora né, em uma das casas em Mentira. Barretos, que é a Rosana, se ela estiver me ouvindo. Ai, que Rô, legal. beijo maravilhosa. Então, assim, eu desde pequena frequentava quando eu ia para Barretos, ia visitá-la e ter acesso, né, a toda essa estrutura. Para mim, quando eu era muito pequena, me impactava muito, porque de fato, assim, é uma puta estrutura, muita gente, mas assim, todo mundo é muito bem Sim, sim. cuidado, é tudo muito limpo, tem toda, assim, é realmente um trabalho incrível. E eu falo que as Casas André Luiz é quase uma herança, porque a minha avó trabalhava nas Casas André Luiz. Isso em 80 e poucos. Minha avó conta Caramba. história pra gente de crianças que eram deixadas no caminho, e aí os colaboradores, isso nos anos 80, Sim, anos sim. 70, as pessoas deixavam as crianças em caixas próximo das Casas André Luiz, os funcionários passavam e encontravam crianças chorando e eram levadas até as Casas André Luiz, essas crianças, assim, porque eram muito de abandono antigamente, né? Agora não, só apenas por ordem judicial mesmo. Sim. Mas então aí minha avó trabalhou lá, minha tia trabalhou lá, minha mãe trabalhou lá e eu trabalhei lá, então foi uma coisa muito assim da gente ter uma história, a família ter uma história de cuidado ali dentro. Então para mim, quando eu começo a trabalhar nas casas André Luiz, foi algo muito natural, porque eu ia nas festas juninas, eu ia nos eventos, eu estava lá a todo Ah, você já momento. tinha Eu contato. estudava na escola que era muito próximo também das Casas André Luiz, então alguns pacientes das Casas André Luiz estudavam nessa escola junto comigo. Então, engraçado que depois de um certo momento eu estava dando aula para aqueles caras que tinham estudado comigo, Olha, que Ah, né? Então é bacana. um ciclo todo de construção ali dentro, assim, da instituição e fiquei durante 13 anos ali. Sou extremamente grato porque tudo que eu aprendi na minha profissão e de como fazer ou de como não fazer também foi tudo ali dentro das Casas André Luiz, né? Depois eu terminei abrindo um espaço terapêutico que eu tenho até hoje chamado Afago e onde eu vou levando muito daquilo que eu aprendi ali dentro, assim, de toda essa minha história, de toda essa minha construção ali dentro. como surgiu a ideia? De que maneira que começou o Porque afago? até foi uma transição de carreira também, né? Você continuou fazendo o que você ama, se aprimorou ali na casa, mas foi uma transição de carreira Foi. também. Você deixou, né, imagino eu, que ali era CLT. Sim, sim. E aí você começou a empreender, mas continuando E fazendo isso, foi tudo um processo, porque assim, né, eu estava nas Casas André Luiz, e aí, nas Casas André Luiz, quando eu trabalhava como professor, eu trabalhava meio período, trabalhava 30 horas, e muito inquieto que eu sou, achava pouco. Falei, não, 30 horas pra quê? 30 horas Se eu posso trabalhar eu 100, posso né? trabalhar a semana inteira. Um dia tem 24 horas, eu trabalho só 6 horas por dia? Não pode. Então eu começo a trabalhar num CAPS, que é um centro de atenção psicossocial, em São Paulo, também como professor, 20 horas, então eu trabalhava 50 horas na semana. E trabalhando no CAPS, Casa André Luiz, chega um momento que foi quando eu saio, em 2013, saio das Casas André Luiz, e fico apenas no CAPS. Ficando apenas no CAPS, começo a trabalhar numa outra, num colégio. Aí eu saio de uma instituição, vou trabalhar num colégio também, um colégio inclusivo. Trabalho nesse colégio inclusivo durante 4 anos, monto todo um projeto no colégio. Ah, mas antes disso eu trabalho para a Prefeitura de Guarulhos. Também com um projeto de esporte para pessoas com deficiência, que é conciliando com as Casas André Luiz é ainda. sempre deficiência intelectual? Sempre deficiência intelectual, sempre. Uhum. E aí eu trabalho na prefeitura, da prefeitura que eu saio, eu vou pro CAPS, e aí depois saio das Casas André Luiz, fico só no CAPS, depois trabalho no colégio, que é o CAAP, depois do CAAP vou para a PAI de Guarulhos, trabalho durante 3 anos na PAI de Ai, Guarulhos, e da PAI de Guarulhos acontecem umas mudanças na minha chefia, no CAPS, e aí eles pedem que eu faça um horário cheio, que é das 8 às 5. Assim impede que eu fique em outras em outras atividades. atividades. E aí eu tenho que sair da PAI. Aí eu saio da PAI, mas eu não acostumado a trabalhar entre dois vínculos, uma questão de segurança, né? Por uma questão, poxa, eu saio de um, eu tenho outro, né? E nesse período eu casei, então já tinha filho, e você começa a ter um outro pensamento de como administrar esta família. É, estando apenas no CAPS, que depois eu me transfiro para uma unidade de acolhimento, que é uma espécie de uma residência terapêutica, e eu supervisiono essa residência terapêutica, é,
começo a perceber que o período da tarde para a noite é o período onde começa a ter mais conflitos. Então, eu converso com a minha chefia e faço um período da tarde para a noite na unidade de acolhimento, ficando com o período da manhã livre. E aí eu não estava sendo professor, então eu não estava feliz. Eu estava sendo apenas um gestor. E ser apenas gestor, para mim, não estava dando conta. Sendo apenas gestor e tendo essa necessidade de fazer aquilo que eu gosto, que é ser professor, eu crio a Afago. Né? Porque ainda aparece um nicho que era as pessoas com o distúrbio do desenvolvimento neuromotor, ou os TEAs, né? Autismo e outros transtornos, que começam a ser mais diagnosticados, começam a aparecer mais essas pessoas nos planos de saúde, começam a ser diagnosticadas mais essas pessoas. E aí começa a abrir um nicho de trabalho que é do profissional autônomo, do terapeuta, que vai fazer os atendimentos na casa, que tem um espaço terapêutico, que tem uma clínica. E aí eu começo a atuar com as parcerias, né? Amigos que vão indicando, e ele está trabalhando, não está trabalhando? Apareceu um caso assim, a gente precisa de um profissional de educação física, pensando em você. E aí começaram a me chamar para fazer esses serviços. Com isso, eu tenho que abrir um CNPJ, e aí eu crio a Afago. A Afago, na verdade, é uma sigla de Atividade Física Adaptada e Ginástica Orientada. Aí virou Afago, que tem um pouco de mim também, que eu sou uma pessoa muito grudenta. Já muito, percebemos nas assim, fotos, né? né? Então, Com a tia Manica. Então, eu sou Sim. muito do afeto, muito do grude, assim. Então, aí o Afago terminou representando muito, assim, do pouco que eu sou. William, até se você puder falar um pouco, eu também tenho uma prima, que eu amo demais, enfim, ela também tem uma deficiência intelectual, de você falar a importância da atividade física para essas pessoas, para essas crianças, o que que isso pode melhorar, né? Porque possivelmente você que está ouvindo, você deve conhecer alguém da sua família, um amigo, alguém próximo que tenha essa deficiência, né? E não sabe como lidar. E a importância delas conviverem, de terem uma vida normal, né? Como todos nós temos. Porque assim, ó, nós podemos falar de dois lados, né? Tem um lado que é o mais convencional, poxa, atividade física é bom, porque vai tratar da sua saúde, você vai ter uma melhor qualidade de sono, vai ter um corpo. Mas quando a gente trata da questão da pessoa com deficiência intelectual, é um pouco mais amplo, porque nós vamos pensando nas questões comportamentais, nós vamos pensando nas questões intelectuais, nós vamos pensando nas questões motoras e nas questões sociais também. A pessoa com deficiência, ela tem o direito de estar nos lugares, como toda e qualquer pessoa. Mas para ela estar neste lugar, ela precisa estar de uma forma que seja adequada, né, para que ela não se exponha também. Né? Então, quando o profissional de educação física tem este conhecimento da prática multidisciplinar, ele vai se tornar um facilitador para isso. Porque aí vem a importância de trabalhar questões cognitivas para que a pessoa com deficiência intelectual consiga se perceber e perceber o seu entorno, de uma questão comportamental, para que ela saiba se colocar neste lugar de uma forma adequada, com que ela não se exponha e não exponha o outro neste local. E uma questão cognitiva também, que ela consiga aproveitar deste espaço, né? E da questão afetiva também, que ela consiga se sentir bem e aproveitar tudo isso. Então, a prática de atividade física motora, eu acho que todos já sabemos. Não precisa ser uma pessoa com deficiência para tirar este proveito. Agora, as outras questões que envolvem, que o profissional de educação física pode trabalhar, que são esses detalhes. Que é isso. É uma questão da participação multidisciplinar do profissional de educação física. Então, eu posso trabalhar afeto na prática de atividade física? Lógico que posso. Eu posso trabalhar a questão cognitiva? Lógico. A questão afetiva também. É muito terapêutico, é tudo né? muito terapêutico. Então, a prática de atividade física, ela engloba muito, muito, muito. Basta o profissional estar Uau, qualificado. aprendi pra hoje, isso. hein, Gemona minha? Não tinha ideia de verdade de quanto que um profissional em educação física pode acrescentar e desenvolver, né, uma pessoa com deficiência. Não, de verdade, eu deficiência intelectual, Sim, dizendo, sim. eu não tinha ideia. Porque é um campo muito amplo, né? Eu fico sempre, quando eu vou fazer algum tipo de capacitação para alguns professores, né? Tanto que no sábado agora eu vou estar num workshop lá em Guarulhos, e o que eu falo para eles é o seguinte: o que fazer, você entra no Instagram, você pega um livro, é fácil de você conseguir. Agora, o porquê você está fazendo, que é a diferença, é que vai fazer o profissional diferente.
né? Então eu posso pegar uma bolinha e ficar jogando para você e falar, nossa, que atividade mais simples, mais boba. Por que eu estou fazendo isso? Eu quero que isso, ó, troca de olhares. Uma criança com autismo tem essa dificuldade de fazer a troca de olhar. Se eu tô jogando bolinha com ele e ela tá trocando o olhar comigo, pronto, Já é atendeu o meu o. objetivo. Então não é a atividade, é o que eu quero com a atividade que importa. É isso que faz a diferença do profissional. É isso, Giovana. Sensacional. Eu acho que isso é muito bacana para que as É. pessoas possam realmente conhecer um pouco mais. Inclusive, já recomendo, vou deixar também o link da página para acessar o Afago. Afago.psicomotricidade. Perfeito. E aí eu deixo, já faço aqui para que vocês possam acessar, conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, entender, né, o trabalho dele como um todo. E se de repente tem alguém que precisa desse suporte, né? Putz, caiu a ficha aí, né? Porque acho que nem sempre, dependendo ali, dá para reconhecer principalmente na parte de autismo, que ainda tem, acho que muito Sim, tem um muita, lugar assim, ó, de dificuldade, é, né? ó, De a prática de atividades motoras, estou falando, vou falar principalmente da educação física, é, ela faz parte do processo diagnóstico de uma criança com autismo. Então, a criança com autismo apresenta algum tipo de déficit motor. Desde o seu nascimento até, caso não seja tratado, ela vai ter algum tipo de desorganização motora dentro do seu processo de desenvolvimento motor. Então, existe o DSM-5, que é um manual de diagnósticos, que o 5 é porque é a quinta edição, e na sexta edição provavelmente já vai se colocar a questão do déficit motor como parte das características do processo diagnóstico da criança com autismo, para ver o quanto de impacto ela traz no processo. O motor é a forma como a gente começa a se comunicar com o mundo. Quando a criança está dentro da barriga, como ela faz para se comunicar com a mãe? Ela chuta, ela empurra, né? Se ela não está bem, a mãe fala assim, poxa, não mexeu hoje. Então, o movimento é comunicação. Então, Tá. desde de sempre, é preciso se olhar. Se a criança se movimenta muito, alguma coisa tem. Se movimenta pouco, alguma coisa tem. Né? Porque existe uma escala de processo de desenvolvimento motor dito normal. Se está sentando, se não está sentando, se está fazendo prensa, se não está. Então, o processo motor é muito importante. Dentro do DSM, o sexto, provavelmente já vai ser a parte motora vai entrar com um dos processos de Então, avaliação. um dos aspectos é olhar o quanto, A questão motora. como que você tá, né? Enfim, a criança está se movimentando, Se desenvolvendo. se desenvolvendo. Isso, existe uma tá? escala de desenvolvimento motor que precisa ser seguido. Até 6 meses tem que sentar, né? Até um aninho tem que estar andando. E aí tudo isso a gente vai dentro de um processo. Para mais ou para menos já é um sinal de alerta. É isso, Gemona minha e Segui Gêmeos. Olha o Uhum. tanto de conhecimento que a gente tá saindo desse episódio de hoje, né? Pra gente, assim, pra mim é engraçado, porque a minha esposa ela também é profissional de educação física, também trabalha na minha área, é isso, né? Se conheceram Eu na área. conheci ela na faculdade. Aí, ó. Eu conheci minha esposa na faculdade. Ela era bichinho, meu bicho, né? Eu era mais velho, sempre mais velho que Ah, ela. E eu eu, falei, quando é o bichinho. bichinho, então eu entrava na faculdade. Ela entrou na faculdade, eu a conheci vendo, passando assim. Ela tava olhando o quadro de sala dela. Eu falei, nossa, bonita ela, né? Interessante. E aí, mas ela fez a faculdade, terminei a faculdade, nós fomos nos encontrar depois, através do serviço também. Eu já estava precisando de uma. Ela não gosta disso, mas estamos de uma estagiária. E Aí aí, fala, deixa eu lembrar aqui, quem vai ser? e aí eu fui na faculdade e terminei encontrando ela, e aí começamos a trabalhar juntos, e aí depois se tornou uma linda história de amor. Que Ó, maravilhoso. Essa linda história de amor que gerou aí 3 lindos Três filhos, frutos. Murilo, Lara e Maria. olha. Que eu não posso deixar de falar dos Parabéns. meus Com pequenos. certeza, né? Que faz parte. E eu queria que vocês, sei lá, pensasse dentro do seu desafio profissional. Qual foi o. Vou trazer aqui o. Qual foi o seu maior desafio quando a gente fala aí nessa. Talvez na parte do empreender, ou talvez dentro dessa jornada aí com vários turnos de trabalho. É assim, né? Essa questão do trabalho sempre foi muito. Sempre aconteceu muito nos momentos de crise, assim, sabe? Quando, poxa, precisa de dinheiro, então a gente precisa trabalhar. Igual que eu falei, né? Comecei a trabalhar cedo. Então, no sexto ano, eu já estava estudando à noite porque precisava trabalhar. Então, trabalhava na marcenaria. Poxa, mas a marcenaria não é isso que eu quero, então eu vou começar a trabalhar numa loja. Trabalhava de ajudante geral numa loja.
E aquilo para mim era pouco, então eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de estudar. Então, poxa, se eu gosto de estudar, estou trabalhando como ajudante geral para mim é pouco, eu sei fazer conta muito bem, então quero trabalhar como vendedor. Então me comunicava muito bem, quero trabalhar como vendedor e queria me tornar o melhor vendedor da loja. Me tornei vendedor, depois de me tornar vendedor, virei o subgerente, depois de subgerente, aí foi quando eu saí da loja, fui para fisioterapia. Trabalhava na fisioterapia lá como auxiliar nas casas André Luiz, mas não era aquilo para mim. Eu queria na educação física, fui para educação física, da educação física virei professor. Então sempre foi através de desafios. Quando eu saio das casas André Luiz e aí eu vou trabalhando em outros lugares, eu precisava de outro lugar de trabalho. Então, poxa, eu nunca trabalhei com escola. Então, o desafio é trabalhar com escola? Vamos estudar e vamos trabalhar com escola. É para trabalhar com inclusão? Vamos trabalhar com inclusão. É para trabalhar com esporte? Vamos trabalhar com esporte. Então, o trabalho sempre veio baseado em desafio. É uma coisa que eu sempre fui colocando na minha cabeça, que é o seguinte: nenhuma pedra do meu caminho vai ser parede. Sempre vai ser escada. Legal. Nunca vai ser parede. Nunca. Então, era sempre isso. Então, tinha uma pedra? Opa, vamos ver. Então, eu vou subir esta pedra. Vai vir uma outra pedra maior, então vai ser mais um degrau. Vou subir novamente. E sempre foi assim. Sim. Sempre, sempre, sempre. Então, não tem pedra que me impeça de fazer nada. Eu vou sempre subir. E pelo visto é um explorador nato, né? Eu- Porque se a gente for ver, ele tá explorando outras áreas. Eu acho que pode ser um grande insight para você que tá ouvindo aqui. Será que você tem se permitido explorar outra área ou você fica, ai, não é muito o que eu estudei, ai, não é muito o meu escopo, né? A gente tá agora nesse momento de tudo, né? Multifacetas, né? Multifunções. Multifunções. Então, acho que pode ser aí um spoiler do que você pode fazer. Se abrir para o novo e explorar cada vez mais outras áreas e se permitir. Eu acho que esse é o ponto. Porque né? é isso, né? Eu agora, como eu falei, eu tô na gestão de uma unidade de acolhimento, né? Que é uma residência terapêutica. E aí é um outro lado. É o lado administrativo. É gerir uma equipe, é ter que fazer a apresentação em PowerPoint, ir lá para a Avenida Paulista e fazer uma apresentação para um grupo de trabalho, sabe? É estar em reuniões, em fóruns de saúde mental, em debater serviços e políticas públicas. Não é isso, não é da minha área, mas é um desafio que eu tive. Eu tive que Sim. aprender a administrar uma equipe. O que é isso? O que é fazer este processo administrativo? Né? Então, precisamos acreditar que nós somos seres que não somos seres limitantes. Nós não somos limitados. Nós temos aqui um cérebro ativo que ele é flexível. Né? Então, ele pode se adaptar e consegue se adaptar a qualquer tipo de estímulo que é dado, a partir do momento que você se permita a isso. Você se permitir a ser flexível também, o seu cérebro ele vai se adaptar e vai te dar caminhos para que você consiga aprender, para que você consiga se desenvolver. Basta você querer. Ah. É isso. Já quero parte 2, Gemona minha. Quer parte 2? Já coloca aí, hashtag quero parte 2. É que é um tema assim super importante, saúde mental, cuidar de quem a gente ama, né? É muito importante. Então comenta aqui. Queremos o William parte 2 para já, que aí ele já vem aqui e já começa a contar, né, a se aprofundar mais todo nesse rolê, né, Gemona minha? É isso mesmo. E nós sempre pedimos para vocês deixarem aqui uma sugestão, Uma uma mensagem. mensagem para os nossos seguigêmeos. Se você puder olhar para aquela câmera ali, Aquela William, câmera, tá bom. é o momento. Este é o seu... Esse é o seu momento. É. Deixe sua mensagem. Então, acho que é um pouco daquilo que eu já falei. Eu acho que todos os desafios que estão aí na vida fazem parte do nosso processo de crescimento, fazem parte de um desafio na vida. Então, sempre façam dos seus desafios degraus para que vocês cheguem mais longe. Porque o céu não é o limite, gente. Dá para passar. Ah, e antes de nós finalizarmos, eu Sim. tenho que entregar aqui o nosso mimo do Gêmona, tá bom? Que nós Uau. damos para Mimozinho. todos os nossos convidados, Muito preparado obrigado. pela minha mãe, tia Vanita, tá bom? Tudo aqui é feito com muito amor, muito carinho. Nós aguardamos você aqui na parte 2 de novo, que é um assunto muito importante. E mais uma vez, super obrigada por topar, contribuir e acrescentar não só na minha vida e na Gemona minha, mas de todos os seguigêmeos que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo. Obrigada. Obrigado a vocês, mais uma vez. Eu acho que saúde mental, como nós estávamos falando no bastidor, é algo que me motiva muito a falar. Eu acho que precisamos muito falar de saúde mental e falar de uma forma aberta, sem medo, sem vergonha, sem tabu, sem preconceito. Saúde mental tá aí pra gente cuidar.
E quanto mais a gente cuida da nossa saúde mental, mais a gente consegue cuidar daquelas pessoas que a gente ama. Então é muito importante. Ah, É isso, obrigada. obrigada. Obrigado a Onde vocês. encontramos você nas redes sociais? Então, afago.psicomotricidade no Instagram. Perfeito. Ou também o Will Chagas 1977. E aí estamos aí para os professores, para as mães, para quem quiser. Estamos Ficou aí com disponíveis. dúvida, já tô colocando ele à disposição e a Toda, serviço, sempre. entendeu? Professor é 24 horas. Mande mensagem. Meu, não sei, tô perdida, tô precisando de um help. Ó, referência aqui, espero que ajude vocês. É isso, É isso. gente. Muito obrigada. Gratidão. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.